O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho desta sexta-feira da 14ª semana do tempo comum, Jesus diz aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Interessante que, como pode Jesus, sendo o nosso bom pastor, aquele que deixa as 99 e vai atrás daquela única que se perdeu, como pode o nosso bom pastor enviar as suas ovelhas no meio dos lobos? E ainda mais, ainda diz que essas ovelhas serão perseguidas, atribuladas, provadas no meio dos lobos. Como pode o bom pastor colocar a sua ovelha, digamos assim, em perigo? O que isso quer dizer? O que isto significa? Significa que Jesus quer fazer com que os discípulos compreendam que as provações, as tribulações, as dificuldades não devem ser encaradas como algo inesperado, como algo surpreendente. Não, pelo contrário, as perseguições e dificuldades fazem parte do apostolado, da vida missionária, fazem parte daquela que anuncia Cristo, daquela que tem verdadeiramente o comprometimento com Cristo, com o Evangelho, com a verdade. Se é de fato comprometido com Cristo, vai vir provas, tribulações, dificuldades. Não é algo inesperado, surpreendente, é algo que faz parte. O seguimento a Jesus Cristo comporta, meus irmãos e minhas irmãs, luta, cruz, dificuldade. O cristianismo passa pela cruz. Então, nós devemos também não encarar as provas da vida como algo: ai, por que está acontecendo isso na minha vida? Ai, por quê? O que eu fiz de errado? Será que eu não estou seguindo Jesus de verdade? Ai, é por causa do meu pecado, não sei o quê. Não, faz parte a cruz, a luta, o esforço, o empenho, porque a porta é estreita. Como que devemos então enfrentar essas dificuldades, essas provas na vida de apostolado? Simples, sendo simplesmente ovelhas indefesas. Esse é o segredo para nós superarmos as dificuldades da vida de apostolado, sendo ovelhas indefesas. Você sabe que a ovelha é um animal de fato frágil, limitado, indefeso.
A força da ovelha não está nela mesma, a força da ovelha está no seu pastor. Se ela se afasta do seu pastor, ela facilmente se perde, não tem mais sentido, não tem rumo, se perde. Meus irmãos e minhas irmãs, assim acontece com cada um de nós. A nossa força não está em nós. A nossa força não está, digamos assim, na nossa força pessoal, das nossas capacidades bélicas. A nossa força está no nosso pastor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. O pastor é a força da ovelha. Por isso que devemos ser unicamente ovelhas indefesas. A vitória sobre o poder do demônio, do mundo, não acontece pela nossa violência, pelas nossas capacidades, mas acontece pelo poder de Jesus Cristo. O Senhor nos envia como ovelhas indefesas para destacar a virtude do pastor, não a virtude da ovelha. O papel da ovelha é simplesmente ser ovelha. E aqui eu quero estender a função da ovelha para algo interessante. A ovelha é frágil, é limitada. Uma hora, por mais que o seu pastor esteja ali, mas uma hora talvez a ovelha quebra a sua pata, machuca-se, cai, porque é natural da ovelha a fragilidade. Meus irmãos e minhas irmãs, por que eu digo isso? Porque olha, não vamos nos desesperar quando nós, ovelhas, cairmos em algum pecado. Não vamos nos desesperar quando a gente quebrar a patinha, quando a gente se ferir, se machucar. Por quê? Porque é próprio da ovelha a fragilidade. Então, olha, se nós cairmos no pecado, nós nos machucarmos, olha, o mundo não acabou não. Onde fica a misericórdia de Deus? Onde fica o cuidado do pastor? Onde fica a proximidade do pastor? É direito da ovelha a fragilidade. Entendam bem, com isso, quer dizer então que é direito da ovelha a fragilidade, então eu vou botar para pecar, eu vou fazer, realmente faz parte, então pronto, não estou dizendo isso. Isso não é justificativa para cair no pecado voluntariamente. Não, eu estou dizendo que se cairmos pela nossa fragilidade de ovelha, pela nossa própria limitação, não vamos nos desesperar. É diferente daquela pessoa que projeta a sua vida no pecado. E digo mais, e se aquela pessoa projeta a sua vida no pecado, mas se arrepende e quer buscar a Deus, a Cristo misericordioso, Deus está sempre pronto para abraçar e acolher, porque Ele é amor, é misericórdia. Não nos desesperemos quando caímos no pecado. O mundo não acabou. Nós precisamos compreender e entender que o Deus que nós servimos não é um conjunto de normas, leis, prescrições, obrigações a serem colocadas em práticas. Se você colocar em prática, céu. Se você não colocar em prática, inferno. Calma. E onde fica a beleza de Cristo misericordioso? E onde fica a beleza do bom pastor? E onde fica a beleza do Pai misericordioso da parábola? Infelizmente, tem muitas pessoas que seguem a nosso Senhor Jesus Cristo, não unicamente por amor a Cristo crucificado, mas simplesmente por medo de ir para o inferno. Então trata a Deus como se fosse apenas um conjunto de leis, prescrições e obrigações. Mas cadê o amor? Exemplo, parábola do filho pródigo. O filho pródigo tratou o pai não com amor, mas tratou o pai como conjunto de leis. Dá-me a herança que me cabe. Está vendo? Tratou o pai como uma lei. O pai então toma a tua herança. Pode ir. Está vendo? Depois chegou no fundo do poço e veio ter com o pai. Mas o pai não o tratou como uma lei. O Pai o tratou como um bom pastor, como um Pai misericordioso. A misericórdia divina começa quando ultrapassa a noção exata de justiça. Deus
não é algo, não é um pedaço de pedra. Deus é alguém, é uma pessoa que nos ama. Será que nós não estamos nos relacionando com Deus como filho pródigo, ou até mesmo como filho mais velho, né? Há tanto tempo estou convosco e não mataste nem um cabritinho, nem uma ovelha para eu comer, e eu estou aqui todo dia. Está vendo? Tratava também o pai como uma lei, tá lá e cá. Gente, não esqueçamos, pelo amor de Deus, nós acima de tudo somos ovelhas indefesas. Somos filhos, não somos coisas, não somos quaisquer coisas por aí afora, não somos um pedaço de pedra, não, somos ovelhas indefesas, somos filhos. Não vamos seguir a Cristo até o fim unicamente com medo de ir para o inferno. Gente, e onde fica a beleza de Cristo? E onde fica a beleza do Evangelho? E onde fica o amor de nosso Senhor? Onde fica tudo isso? Perseverar até o fim é perseverar no amor de Cristo crucificado. Perseverar até o fim é perseverar num Deus que nos ama, não num Deus unicamente como um conjunto de leis, preceitos, prescrições e assim por diante. Não estou dizendo que não é para seguir nada. Entendam bem, o que eu estou dizendo que devemos seguir as leis e os mandamentos, mas tenhamos a consciência, acima de tudo, ele não é um pedaço de pedra, algo, ele é coração, ele é alguém, ele é pessoa, ele nos ama.